Aí a gente modelou uma escala. Aí a gente escalou isso para que todo mundo qualquer papel, função, vamos lá, pessoal. A matéria ela vai estar disponibilizada no site, tá? Então, todo o conteúdo que eu der aqui para vocês, pode ser que tenha até um pouco menos figuras, porque eu estou colocando nos slides, mas tudo bem? Vai estar no site lá para vocês pegarem e consultar, e vai estar direito natural desse também, tá? Bom, se a gente está falando sobre banco de dados, né, uma coisa que a gente realmente precisa enfatizar é o quê? Saber o conceito do que são dados. Né? Então a gente tem aqui, ó, dados são fatos em sua forma primária, como por exemplo o nome de um empregado e o número de horas trabalhadas. Em uma semana, o número de peças no estoque. Há vários tipos de dados que podem ser usados para representar fatos. Quando esses fatos são organizados ou arranjados em uma maneira significativa, eles se tornam uma informação. Então, o conceito de dado, ele é bem simplista, né? O dado em si é o quê? Basicamente, em sua forma primária, não quer dizer muita coisa. É o quê? Ou uma palavra, ou um número, ou uma data, correto? Isso são dados para a gente. Um sistema de banco de dados utiliza o quê? Esses caras como matéria-prima. Tá? Legal. Imaginem isso daqui como se fosse texto. Tá? Mas a imagem aqui é para realmente representar. Vocês entendem? Vocês conseguem entender esse conceito aqui? Todo mundo conhece esse cara? É o José de Abreu. José, é o cara chamado José. É isso que eu queria saber. Beleza? Isso daqui é um smartphone. Muito bem. Vocês estão abstraindo bastante. É um celular de smartphone. Isso daqui, uma data. Calendário, uma data, né? Isso daqui, valor monetário, dinheiro, valor. Tá, olhando só para isso, isoladamente, vocês conseguem imaginar algum tipo de informação que possa ter? José de Abreu recebeu dólares pelo celular. Pelo celular? Dia 8 de agosto de 2018? Poderia ser. Mas vocês têm certeza que é isso? Não tem como. São dados o quê? Em formato isolado. Não tem jeito de vocês terem certeza que realmente é isso daí. Né? Agora, quando a gente tem uma informação, é um conjunto de fatos organizados de tal forma que adquirem valor adicional além do fato em si. Por exemplo, um certo gerente pode achar que o conhecimento do total de vendas mensais é mais adequado ao seu propósito do que vendas de cada representante de vendas individualmente. Então, eu tenho lá o meu gerente de vendas que ele vai ter o seu relatório, certo? Se eu tenho somente o total de vendas, adianta para ele, naquele período, sei lá, do dia 1 de janeiro a 31 de janeiro? Não. Às vezes não. Principalmente se o cara não bateu uma meta. Se ele tinha que vender 500 mil reais e ele vendeu 400, beleza, ele sabe que ele vendeu os 400 mil, mas que atitude que ele vai tomar? Se ele só tem o valor total do faturamento naquele período. Então, às vezes, né, o que eu teria que mudar nesse tipo aqui de relatório, que o meu agrupamento dos totais fosse por vendedor. Correto? Então, durante o período de 1 a 31 de janeiro de 2018, eu tenho os meus 10 vendedores e eu tenho cada um vendedor vender. Aliás, eu tenho o total, né, naquele período de cada um dos vendedores. O que ele vai fazer com aquilo? O que um gerente iria fazer se ele não tivesse batido a meta? Ia cobrar.
Cobrar quem? Os vendedores, todos os vendedores. Só os que não bateram a meta ou que venderam muito baixo. Correto? Então, quando eu tenho informações adequadas, a gente consegue fazer o quê? Tomar alguma decisão em cima dessas informações. Correto? Então, eu já não tenho mais somente dados, eu tenho o quê? Relação entre eles. É isso que a gente tem, então, ó, a informação. Eu tenho a organização desses dados. Perguntas. Diferença de dado e informação, pessoal. É de praxe, é óbvio que cai em prova, né? Não precisa nem falar, né? Mas não vai cair o que é. Vai cair na forma de um cenário, né? José, um menino de 12 anos, que mora em Jundiaí, vai cair desse estilo, né? Show uma roça de 5 reais. E aí vai, é um texto grande. E aí vocês têm que falar se é um dado ou uma informação. Correto? Correto. Beleza. Agora aqui, ó. Eu tenho um conjunto de dados organizado. O que quer dizer, então, isso para mim? Informação. Informação. Lendo essa informação, como ficaria? No dia de abril, no dia 18, no dia 8. Transmitido por vai ter celular no dia. Não tinha. Pois é. Agora, vocês têm certeza que essa informação está sendo passada, não é? Vocês não têm dúvida disso. Então, beleza. O conjunto de dados organizados agora para a gente é uma informação. E na verdade é isso que interessa para nós seres humanos. Para o banco de dados interessa isso daqui? Não. Não. Simplesmente o banco de dados, tudo é dado. Não tem informação lá dentro. Quem interpreta o dado somos nós. Ou hoje as máquinas, né? Também dá para fazer hoje inteligência artificial para fazer, tentar, na verdade, ele não faz isso, mas ele tenta se aproximar de uma interpretação. Tá? Mas, enfim, o banco de dados é dado e acabou. Para a gente que é importante a informação. Tudo bem aí? Beleza. A transformação desses dados em informação é um processo ou uma série de tarefas logicamente relacionadas e executadas para atingir um resultado definido. O processo de definição de relações entre dados requer conhecimento. Então, para eu transformar os dados em informação, não é uma coisa tão simples assim. Tá? Vocês suporam já, até que bem logo no início, por quê? Porque durante a vida de vocês já tiveram algo parecido. Tá? Não falo dos milhões, mas eu falo aqui no contexto. Beleza? Aqui, vocês tiveram que utilizar o quê? O conhecimento de vocês para pegar todas aquelas palavras soltas e tentar reorganizar, mesmo não sabendo se aquilo era verdadeiro ou não. Vocês concordam? Correto? Beleza? Então é desse jeito. Toda parte onde eu tenho dado e eu tenho que a minha informação, ela sofre um processo. E para esse processo acontecer, é necessário conhecimento. Tudo bem? Fechou? Conhecimento é um corpo ou as regras, diretrizes e procedimentos usados para selecionar, organizar e manipular os dados para torná-los úteis para uma tarefa específica. Então, com conhecimento, né, simplesmente a gente consegue fazer o quê? Transformar todo o nosso dado em informação. Legal. Mas é sempre que a gente vai conseguir fazer isso? Não. Se a gente não tem o conhecimento, mesmo que eu tenha todos os dados, eu não vou conseguir transformar em informação. Vamos supor que vocês tenham lá uma informação privilegiada da Bolsa de Valores. Que a Microsoft vai, sei lá, vender as ações dela por $1 cada fatia. Tá? Legal. Vocês sabem quanto vale hoje a ação da Microsoft? Não. $1 é alto ou $1 é baixo? Como vocês sabem, se vocês não sabem o valor atual? Se tiver 90 centavos agora. Vocês vão ter que procurar o quê? Uma outra pessoa para ver se sabe. Ou no mínimo procurar no Google, né?
Mas, pessoal, tem uma diferença grande, tá? Procurar no Google, vocês só estão consultando. Agora, se é uma boa ou não investimento, é outro papo. Vocês concordam? Beleza. Mesmo que vocês tenham essa informação, tá, antecipada, e se vocês não são da área de bolsa de valores ou negócios, adianta. Não adianta muito. Aí você vê que é básico. Poderia, né? Desde que seja respeitado as leis, de hoje isso vai é um problema sério. Né? Mas, enfim, o conhecimento em si é importante. Tá? Não adianta eu simplesmente ter dado, não adianta eu simplesmente, às vezes, ter até informação. Se eu não tenho um conhecimento para trabalhar isso, simplesmente, pessoal, não adianta nada, que a gente não toma decisão em cima disso. Tá? Bom, exemplo aqui, ó. O que eu tenho aqui? Madeira, prego, parafuso, eu tenho furadeira, eu tenho uma serra elétrica aqui de mão, cola, enfim. Tem algumas das matérias-primas aqui. O que eu conseguiria fazer com isso? Algo relacionado à marcenaria. Algo relacionado à marcenaria. Vocês têm o conhecimento de marcenaria? Não. Se a gente desse aqui, ó, se eu pegasse todos os materiais e desse para vocês, vocês conseguiriam fazer uma cadeira a mais simples possível? Se vai funcionar. Preferencialmente, Uma mesa do marcenaria. preferencialmente que ela seja funcional, né? Não adianta entregar lá uma cadeira com 3 pernas, a hora que você senta vai quebrar, enfim, aí também não adianta. Vocês não conseguiriam a maioria, por quê? Porque realmente vocês não têm conhecimento sobre a parte do quê? De marcenaria. Óbvio, se algum aluno já trabalhou com isso, tranquilo, se a gente der isso daqui, ele com certeza, às vezes isso daqui ele vai falar, ó, mas só com esses materiais eu não consigo fazer. Por quê? Porque ele já passou por isso. Na vida dele, ele já teve experiência. Cada um de nós, tá, tem experiências diferentes. Correto? Então, é essa parte do conhecimento que influencia. Tá? Desde os nossos pais, quem são os nossos amigos, onde a gente morou, onde a gente estudou. Pessoal, tudo isso é conhecimento. Tudo isso influencia. Tá? Então, se uma pessoa geralmente é mais viajada, ela conhece um pouco mais de cultura, às vezes, de outros países. Mas não quer dizer que ela seja melhor. Se um cara lê muito, tá, culturas de outros países, ele vai ter tanto conhecimento quanto um cara que viajou. Obviamente, tem experiências diferentes. Tá? Mas, enfim. Bom, é possível montar o quê? Esses tipos aqui de cadeiras, né? Da mais simples aqui até um pouco mais aí sofisticada, mais bonita, até uma mais difícil aí. Correto? Se o cara que tenha conhecimento, né, de marcenaria, com esses materiais, ele conseguiria fazer um trabalho desse aí, ou pelo menos aproximar. Beleza? Bom, mesa a mesma coisa. Correto? Das mesas mais simples até um pouco mais modernas, né? Até as partes aqui, de mesas mais difíceis. Pessoal, fazer uma mesa não é tão fácil assim não, tá? Ou até mesmo fazer uma cadeira. Eu já tive experiência de pegar meu avô lá e tentar fazer, consertar. Na verdade, não era nem fazer. Não é uma coisa tão fácil não, viu? Tem que ter habilidade. Enfim, conhecimento, experiência. Tá? Bom, em alguns casos, a organização ou processamento de dados é feita manualmente, né? Ou até mesmo mentalmente. O que é esse processamento de dados mentalmente? É quando o cara pensa no que ele tem que fazer, mas não tem nada registrado. Só que hoje, como a gente tem um volume muito grande, né, é utilizado o quê? O computador, obviamente, para tentar fazer todo esse processamento aí. Né? Somas, separação, né, de cada um dos representantes de vendas. O importante não é tanto a fonte de dados ou como eles são processados, mas se os resultados são úteis de valor para um tomador de decisão. Bom, aqui, pessoal, é um pouco controverso. O importante não é tanto a fonte de dados. Eu diria que a fonte de dados é importantíssima. Porque se você não confia na sua fonte de dados, não tem como você confiar no seu resultado final. Correto? É a mesma coisa que uma receita de bolo que a gente tem.
A receita de bolo é legal, tá tudo explicadinho, minucioso, certinho e tal. Beleza. Aí você, putz, mas esse ingrediente aqui, esse chocolate aqui que eles estão pedindo é muito caro. Vou colocar um mais barato. Ah, mas é ovo, sei lá, de codorna que está pedindo. Não, é muito caro. Vamos colocar ovo de galinha normal. Ah, mas era manteiga, você trocou por margarina. O bolo vai sair um resultado legal? Você trocou os ingredientes. Tá? Tudo que era de bom, você foi colocando lá coisas mais baratas para você fazer o bolo. Vai sair a mesma coisa? Vai, é óbvio. Tá? Então, o que acontece? A parte dos dados aqui é, na verdade, o quê? Toda essa matéria-prima. Se o seu dado ele não for bom, o resultado não vai sair também. Tá? Hoje, a gente tem bastante artifício, né, de a gente conseguir captar dado através de dispositivos. Né? Tem um site na Unicamp, não é exatamente na Unicamp, eu esqueci o nome da organização que cuida da parte de meteorologia. Tá? De 5 em 5 minutos, os detectores lá de pressão, umidade, temperatura, vento, né? Eles ficam captando e colocando lá no texto, captando e colocando lá no texto, captando e colocando lá no texto. Você pode pegar e baixar aquilo lá. Tá? Cara, é coisa pra caramba para você baixar um arquivo daquele lá. Mas enfim, está disponível lá. Cepag chama a empresa lá que cuida disso. Né? Então, beleza. Quando eu tenho sensores, a minha fonte de dados é confiável? É mais confiável que um humano, né? Lá tentando medir a temperatura, colocando, é muito mais confiável. Mas mesmo assim é 100%? Não. Teve um dia lá que a gente estava analisando os dados, tá? O captador, né? Ele simplesmente travou. Tá? Simplesmente a temperatura era a mesma, a velocidade do vento e a umidade ficou por 3 horas a mesma coisa. Cara, tá errado isso daí. E a minha origem é uma origem confiável. Tá? Então a gente vê um monte de linhas iguais lá, que provavelmente travou, né, o dispositivo que faz essa captação. Essa parte, por exemplo, é uma parte que a gente não podia mais confiar no dado. Tá? Então nem tudo a gente ainda precisa pegar e analisar se esses dados são ou não bons para a gente poder trabalhar. Filtrar. Hoje, quando a gente tem esse tipo de trabalho, né, em grande quantidade de dados, é o que a gente chama de mineração. Né? Realmente saber filtrar o que vai ser útil ou não para você. Tá? E hoje é muita coisa que dá para fazer isso, pessoal. Primeiro, a parte de governo federal, ele disponibilizam grandes bases de dados. Bases de dados que eu digo é o quê? Né? É só os dados mesmo, porque o artigo é tudo TXT, CSV, aí você tem que se virar para organizar. Né? A parte, o YouTube, ele disponibiliza muita coisa. Tá? O Facebook eu não uso, mas também dá para pegar bastante coisa de lá, baixar e você conseguir trabalhar. Tá? A parte de mineração hoje ela é bastante rica. Né? Bom, então eu tenho lá o meu dado em si, eu tenho um processo que vai fazer o quê? Trabalhar com esses dados, organizar, filtrar, para me transformar em informação. Tá? Sempre a gente vai ter esse processo aqui de transformação no meio entre o dado e a informação. Correto? Perguntas? Não? E o que é o valor da informação em si? Está diretamente ligado à maneira de como ela ajuda os tomadores de decisão a atingirem as metas da organização. O valor da informação poderia ser medido pelo tempo necessário para a tomada de decisão ou pelo aumento dos lucros da empresa. Então, eu tenho um valor de informação, certo? É quando eu consigo geralmente o quê? Ou economizar dinheiro numa despesa que eu tenho, ou ganhar dinheiro com aquele dado. Correto? Com aquela informação, na verdade, não dado. Né? Então, supondo, né, que eu saiba que uma aplicação X, ela vai render 1,5 a mais do que o tradicional, se eu souber analisar isso, obviamente, eu tiver dinheiro, eu vou lá e faço essa aplicação X. Correto? Então, isso é o que dá realmente o valor para a informação.
qual seria o valor em si? O lucro que ela te trouxe. Valeu essa informação, sei lá, me rendeu 10 mil reais em 2 dias de aplicação. Beleza. É isso daí, então, que é o valor para vocês. Ou para a empresa. Correto? Bom, as informações em si, elas possuem características. Nesse caso aí, né? A informação precisa, né, é que não tem erros. Em alguns casos, a informação imprecisa é gerada pela entrada de dados incorretos nos processos de transformação. Isso é um meio chamado que entra nisso. O que acontece aqui, então, coloquei dados errados dentro de um sistema de informação, não vai sair dado certo, vai sair informação errada. Correto? Cadastro, pessoal, é uma coisa que muita gente não dá importância, mas é a base fundamental para que qualquer sistema funcione corretamente. Não tem o que fazer. Depois que você já colocou o dado errado, é muito difícil você tratar dentro de um sistema. Aí você tem que ficar toda hora fazendo conversão daqui para lá, jogando, uma calma. Enfim, tá? Isso daqui é mais difícil do que a gente pensa. Tá? Quem deveria tratar os dados? Seria o quê? Os sistemas de informação, os ERPs. É eles que deveriam consistir, mas não dá que constitui. Tá? Então, é necessário o quê? Muitas vezes a parte de treinamento, de como a pessoa vai pegar e colocar os dados dentro de um sistema. Tá? Mesmo se ela seja o quê? O dado ele seja captado por um dispositivo, correto? Nem sempre dá para confiar. Esse caso aí foi o arquivo do CEPAG que a gente pegou já. Imagem também. Tá? Consegue constituir. Exato, não tem jeito. Você tem sempre o quê? Analisar, ver se aquele dado está certo ou não, né? E aí sim, utilizar ou não, dependendo aí da escolha. Tá? Então, essa é uma característica da informação, ela não é fácil realmente a gente conseguir totalmente. Bom, a informação completa contém todos os dados importantes, um relatório de investimento que não inclui todos os custos importantes não está completo. Enfim, geralmente, né, em relatório em si, a gente costuma ver uma série de dados lá dentro. E aí esses dados precisam ser interpretados por uma pessoa que realmente conhece da área lá, enfim, que está sendo analisado. Esse relatório, faltou algum dado que a pessoa não consiga, né, ter uma decisão, é sinal que ele é um relatório incompleto, ou seja, é o contrário disso, a informação incompleta. Tá? E isso daí tem bastante. Muitas vezes, por parte de quem às vezes está até solicitando. O cara em si às vezes não sabe o que ele precisa. Então ele vai pedir alguma coisa para depois refazer essa parte aí. Econômica. A informação também deve ser de produção relativamente econômica. Tomadores de decisão devem sempre fazer um balanço do valor da informação com o custo de sua produção. Tomador de decisão, pessoal, é qualquer pessoa que consiga realmente tomar decisão. Geralmente, ou vai ser gerente, ou coordenador, ou dono da empresa, tá? Que vai realmente fazer o quê? Tomar alguma atitude referente a determinada informação. Tá? O que seria essa parte aqui? Ó, né? A informação deve ser de produção relativamente econômica. Bom, ela não pode custar mais, né, do que realmente ela vale. É mais ou menos o quê? Hoje, alguém trabalha aqui em supermercados de varejo? Não? Ninguém? Tá. Vamos pegar um exemplo lá, o Carrefour ou o Walmart que a gente tem aí, que são grandes varejistas. Vocês acham que é possível bater 100% do estoque de uma delas? É possível mesmo? Não sei. Geralmente o pessoal pede a quantidade acima da média, né? Vamos supor que você tenha lá, eu tenho lá, sei lá, a Johnson & Johnson, certo? A Johnson & Johnson colocou lá 1000, sei lá, escovas de dente para mim na bomba. Tá?
Aí a pessoa que foi lá comprar, viu a escova de dente, pegou, passou no caixa e assim vai. Tá? Vamos supor que no dia ela vendeu 10 escovas de dentes. Tá? Vai ter 990 lá na sua conta no final do dia? Tá? É difícil. O mercado varejista, pessoal, é muito difícil. Isso a gente está falando de escova de dente. Tá? E não tem tanto problema assim. Agora, quando eu tenho, sei lá, Danone. Cara, quantas pessoas não comem o Danone lá mesmo na loja e não vai pagar? Cara? Tá? Você vai conseguir bater essa história? Vai. Você já tem até uma margem de perda que está calculada em cima do valor do produto. Tá? Então o que acontece? Beleza. Vamos tentar achar essa diferença que está dando aqui no nosso Danone. Você tem lá 10 mil, tá? Pacotes de Danone. Você vai tentar encontrar essa diferença. Vai ser fácil encontrar? O que é mais fácil fazer para igualar o seu estoque físico do sistema? Imputar a margem. O que vocês fariam? Ó, no meu sistema está custando, tem aqui 9.500 Danones que eu precisaria ter. E agora aqui no meu estoque físico tem quanto? O que vocês fariam para igualar esses dois? Eu não sei se está batendo. Alguém junta? Sou eu como um cara abasteceria. Mas como você vai abastecer se você não sabe quanto tem? Mas marretar para qual dado? Você não sabe quanto tem ali, ó. Tem uma pilha de Danone. E no seu estoque ali do sistema está falando que você tem 9.500 para mim contar. Exato, tem que pedir para alguém pegar e conta isso daqui. Eu não tenho o que fazer. Vai lá, conta esses Danones aqui, vê realmente quanto você concorda que é o único jeito de saber. Tem como? Você concorda? Sim, você vai ter que fazer. Alguém vai lá contar. Ah, legal. Agora aqui tem 9.320. Essa diferença. Se você quiser amarretar, você amarreta. Mas não é o certo, obviamente. O certo é o quê? Deu perda aqui de 100 e poucos Danones para chegar no valor que tinha lá no estoque físico. E acabou, tá? Não adianta. Quando a gente tem essa parte de inventário e não bate, produto varejista é uma porcaria para você pegar e tentar ficar vendo da onde que saiu esse negócio. Tá? Ou a criança foi lá, derrubou o Danone, ou o Danone ficou lá, tiraram o Danone lá do refrigerador, colocaram em outro lugar e já estragou, cara. Não tem mais dessa. Perdeu, não vai ficar tentando ver onde é. O custo de ficar tentando ver o que aconteceu é muito mais caro do que você pegar, recontar lá e colocar no sistema um novo valor de estoque. Correto? Então, isso daqui é uma característica de economicidade da sua informação. Correto? Beleza. Isso daí, pessoal, acontece, tá? Eu trabalho no mercado mais hoje, da parte, tem varejo, mas a maioria é atacado, indústria. E acontece erro, não tem jeito. Por quê? Porque é um ser humano que está indo lá pegar o produto. Não tem o que fazer, cara. Não tem jeito. Tá? No sistema está mandando ele endereço tal, na rua tal, no prédio tal, o lote é tal. Cara, o cara vai pegar do lado. Já era, quebrou o sistema. Não tem o que fazer. Tá? É um humano. O humano está errando lá. E não vai consertar isso tão fácil, enquanto depender do humano. A não ser que seja lá da Amazon, né? Que aí vai o socorrozinho pegar e tal, certinho. Mas enfim, ainda o nosso Brasil não está desse jeito. Bom, informação flexível, né? A informação flexível pode ser utilizada para diversas finalidades. Alguém tem um exemplo de informação flexível? Informação flexível. Não? Bom, supondo então empresa ainda. Eu tenho lá o meu departamento financeiro, eu tenho o meu departamento de RH. O RH em si, ele vai precisar fazer o quê? Até o 5º dia útil do mês,
pagar os funcionários que trabalharam referente ao mês anterior, com todos os descontos, todos os impostos, todos os benefícios. Legal, né? Então o RH ele vai fazer o quê? Fornecer um valor total, né? Para o financeiro, falando, olha, desse valor total aqui de 550 mil reais, você precisa distribuir nessas contas aqui dos funcionários. O financeiro vai lá, certo? E vai começar a distribuir, até chegar ao valor de 550 mil que zera a folha de pagamento deles. Esse valor de 550 mil, ele serve tanto para o RH quanto para o financeiro. É o mesmo dado, ou a mesma informação nesse caso, que está servindo o quê? Para diversas áreas. O valor, por exemplo, de faturamento da minha empresa, correto? Quando eu tenho lá a minha parte de vendas dos meus produtos, então eu tenho para o setor de vendas o que cada funcionário, o que cada vendedor vendeu durante um determinado período. Legal. Esse mesmo valor pode ser utilizado para quê? Para você fazer, às vezes, um empréstimo no banco, certo? Só que esse valor, de alguma forma, vai precisar ser passado para o banco. Por quê? Porque o banco, geralmente, não tem integração assim tão rápida com o seu sistema. Então, ou você vai colocar numa planilha, ou você vai colocar num arquivo texto, ou você vai colocar num Word e mandar lá para o seu gerente falando que o seu faturamento é de tanto. Beleza. Só que no arquivo texto, ou no arquivo no Excel, sei lá, no Doc lá, você não pode pegar e dar uma aumentada nesse valor? Poxa, se o meu valor de empréstimo é em cima do meu faturamento, em vez de 1 milhão aqui que eu vendi realmente, eu vou colocar 1.300.000. Não poderia fazer isso? Tá certo? Não, né? Mas você precisa do empréstimo e em cima do seu faturamento. Tá? Esse mesmo dado está sendo transformado por um valor que não é correto e sendo utilizado em outro lugar. Né? Aqui a gente entra em outra característica, que é a parte de confiabilidade. A flexível é uma informação boa, é uma informação confiável que ela vai me servir para diversos lugares. A confiável pode ser dependente, em muitos casos a confiabilidade da informação depende da confiabilidade dos métodos que são recolhidos os dados. Ou seja, a confiabilidade depende da fonte da informação. Nesse caso, se o seu gerente for lá na sua empresa e pedir aquele relatório lá daquele mês que você falou que você vendeu 1.200.000, ele consegue ver ali se você realmente está fazendo o quê? Informando certo ou não? Consegue, né? Se ele falar, você está aí, eu perdi meu valor, perdi aquele documento, tira para mim um relatório para mim de novo aí no mês de janeiro que você falou que você vendeu, o que vai mostrar? O valor de 1 milhão. Tá? Então, a confiabilidade é uma parte, o quê? Que vai depender um pouco das pessoas também, mas o processo sistêmico, ele precisa realmente estar bem alinhado. Tá? E às vezes, pessoal, não é nessa parte de malícia mesmo que as pessoas fazem. Tá? Tem parte que realmente é por erro. E aí não tem o que fazer. A parte de imposto no Brasil, a parte fiscal, é muito chata. Tá? Se não me engano, é o pior país para se ter realmente cálculo de tributo. Tá? Fora isso, a gente tem também o México, também, que é um outro país desgraçado para fazer isso. Mas enfim, o nosso é o pior. Cara, não é fácil você fazer todos os cálculos de tributos corretos. Principalmente, se você trabalha com o Brasil inteiro. Aqui é uma coisa, vender no estado de São Paulo. Vender lá na Zona Franca de Manaus é outra. Tá? Por que uma boa parte das empresas vão para lá? Porque tem redução na carga tributária. Lá já é o final do nosso Brasil, né? A gente já está lá no topo, né, da floresta amazônica. Cara, lá a tecnologia é terrível. Tá? A gente está no estado de São Paulo, é uma maravilha, mas lá, pessoal, internet 4G lá é pouquíssima gente que tem, tá? Não é boa gente aqui não. É fogo. Enfim, o governo incentiva o quê? Incentiva o imposto das indústrias e para lá. Mas é um cálculo diferente. E se de lá for vender para cá? Aqui no estado de São Paulo é São Pico, né? O imposto é diferente também.
Tem N coisas, tem N tramitações. Tá? Então a parte fiscal é muito chata, muito complicada e complexa. E aí, às vezes, pode realmente ter esse problema aí de confiabilidade. Relevante. Informação relevante é importante para a tomada de decisão. Exemplo de que preços da madeira de construção irão cair podem não ser relevante para uma fábrica de computadores. Bom, aqui, né, ainda supondo aquele nosso relatório que a gente comentou, tá? A primeira vez que a gente viu ele, né, o gerente viu, não conseguiu entrar numa conclusão, né, pensar numa parte conclusiva lá com os dados que ele tinha, e aí ele começou a colocar vários dados lá dentro. Colocou lá uns 5, 6, 7 dados a mais do que aquele relatório precisava. Beleza. Só que tinha dado, por exemplo, né, da quantidade de clientes que vieram com carro de cor branca dentro da loja. Beleza, tinha esse dado lá nesse relatório, para ver se o cara bateu ou não na meta. Tá? É relevante para o relatório? A princípio, não. A não ser que realmente ele tenha feito um estudo muito aprofundado, mas é um dado que não precisa estar dentro da onde? Dentro do contexto, que é essa parte do quê? Vendas, né? Somatório de vendas durante um determinado período. Tá? Então, se eu tenho dados que estão a mais, tá? Isso é ruim também. A gente só coloca dados realmente relevantes para esse tipo de informação que a gente quer passar. Simples. A informação deve ser simples, não deve ser exageradamente complexa. A informação detalhada e sofisticada pode não ser necessária. Na realidade, a informação em excesso pode causar sobrecarga de informação quando o tomador de decisão tem informações demais e não consegue determinar o que é realmente importante. Esse caso aqui é um exemplo muito clássico que a gente tem hoje. Antes a gente utilizava, até hoje a gente utiliza bastante a parte de planilha, né? Só que planilha, ela é uma forma tabular, realmente, de onde a gente tem os nossos dados. A gente não consegue tirar conclusões rápidas olhando uma planilha. A gente precisa, na verdade, fazer algumas somatórias ou divisões, alguns cálculos para ver se realmente aquele dado está batendo ou não. O que substitui muito a planilha hoje para tomar a decisão é a parte de gráfico, o dashboard. Né? Então, quando eu tenho um dashboard ou um gráfico, é uma forma muito mais simplista de eu ver o que? Em comparação com uma planilha em si, que tenha muitos dados. Tá? Às vezes a planilha em si não quer dizer muita coisa. O meu dado pode estar até certo, só que eu tenho que parar, analisar, certo? Para eu poder tomar a decisão em cima disso. Já que um gráfico é diferente. A intenção do gráfico é o quê? De ser fácil leitura. Eu olhei o gráfico e consigo analisar aqueles dados que está acontecendo. Se as minhas vendas subiram ou não, se eu bati de meta ou não. Certo? Se eu tive ou não fornecedores, né, que pediram lá material X, Y, Z, enfim. Com gráficos a gente começa a tomar dados, começa a tomar decisões mais rápidas com os dados informados aí. Tá? Esse cara é difícil de fazer, nem sempre é fácil, tá? Quanto mais dados nós temos, mais queremos colocar nos nossos relatórios. E coisa que a gente precisa pensar realmente se é necessário. Principalmente nessa parte de BI, né? Quando a gente está projetando o sistema para BI, a gente não coloca tudo. A gente coloca realmente o que a gente vai necessitar. Eu quero o número da nota fiscal do cliente X que foi vendido no dia 10 do 11. Cara, o BI não é para fazer isso. Se você quiser esse dado, veja no seu RP. O BI é para te dar informação consolidada. Ou seja, ou informação semanal ou mensal, do quanto for a sua venda. Tá? Não tem isso, não era para ter, mas hoje existe isso. Bom, informação em tempo é necessária quando necessário. Exemplo, saber as condições do tempo da semana passada não ajudará a decidir qual agasalho vestir hoje. Né? Então não adianta, por exemplo, né, a gente ter uma meteorologia que furou. Era para chover ontem, não choveu, beleza, né, mas choveu hoje. Hoje ninguém levou guarda-chuva, então já é, você vai tomar chuva. Tudo bem?
essa informação em tempo. A informação em tempo, pessoal, hoje, apesar de tanta tecnologia que a gente tem, ela não é uma coisa fácil de se fazer, tá? Por mais que a gente tenha dados online, por mais que a gente tenha aplicativo, por mais que a gente tenha... Tudo depende muito do que a gente quer. Tá? A parte, por exemplo, de faturamento, tá? Das redes lá do Carrefour. Eu quero a cada 10 minutos o estoque de um produto, sei lá, do grupo Jardinagem. É uma coisa muito fácil de se conseguir? Não é. Imagine todas as lojas do Carrefour. Você fazendo a varredura no sistema a cada 15 minutos. Cara, é uma coisa complicada. Tá? Então vai depender realmente do que a gente precisa. E óbvio, equilibrar, né? Não tem como a gente querer tudo. O sistema ele não vai fornecer tudo que a gente precisa. E finalmente, informação verificável que significa que pode ser checada para saber se está correto. Talvez checando de várias fontes da mesma informação. Aqui é uma coisa mais difícil de acontecer depois de feito, né? Você na verdade deveria ter alguma forma de saber. Enquanto a gente estava na era do papel e algumas empresas ainda estão, você consegue verificar. Depois que você sistematizou quase totalmente a sua empresa, é muito difícil. Tá? É muito difícil mesmo. Tá? Mais uma vez, hoje a gente está trabalhando com um sistema na empresa de sensores automáticos, né, de automação lá de produção. Cara, a máquina dá umas 4 salas essa daqui, a máquina de produção dos produtos. Tá? Tem sensor daquela máquina para tudo qualquer lado. É assim que faz essa parte dos sensores. A balança, né, é de alta precisão. Alta precisão são 6 casas, tá? Depois da vírgula, para que ela pese. É muito preciso. Você acha que aquilo não dá pau? Cara, é óbvio que dá pau. Não tem jeito. Então, para se fazer uma verificação disso, existe o quê? Software, existe equipamento para você pegar e testar se ela está ou não alinhada. Aí, obviamente, os produtos eles podem ter o quê? Uma tolerância para mais ou para menos. Isso, sem dúvida. Mas é muito complexo. Tá? Não é um negócio simples de fazer essa verificação. Tudo bem? Perguntas? Não? Alguém trabalha com produto de alta precisão aqui? Ninguém? Não? Produto farmacêutico, por exemplo? Laboratório? Não? Produto farmacêutico, pessoal, de uma farmácia de manipulação. Cara, é um negócio complicado. Sabe? O software tem que ser muito preciso. Eu já trabalhei na Fagro Technologies, eles fazem RP para farmácia. E a gente estava fazendo uma migração de um ERP que instalava para um que estava na nuvem. E realmente tinha muitos cálculos e tinha que bater. Tinha uma planilha enorme, assim, com pessoas que fizeram manualmente. E todos os cálculos do sistema tinham que bater com aquela planilha, senão estava errado. E batia? Às vezes sim, às vezes não. É porque tem um grande problema com arredondamento e formatação, né? Então, às vezes, o método de cálculo que estava usando na linguagem ele arredondava, e aí o cálculo não batia. Mas aí tinha que bater, porque era balanço de precisão. Era integrado com balanço de precisão. Exatamente. Às vezes a linguagem ela não tem, tá? Esse recurso de, às vezes, você trabalhar com muitas caras. Você fica preso, às vezes, numa parte dessa daí, infelizmente. Tá? Base de dados hoje, basicamente, não. Eles trabalham com bastante casas decimais, mas, às vezes, a linguagem te barra isso. Se ela não tiver um tipo correto para você tratar, você não consegue, cara. Não consegue mesmo. Aí você tem que fazer uma parte do sistema numa linguagem e o resto, né, do sistema em outra. Tá? Mas é complicado, sim, não é uma coisa fácil, não. Tá? Pessoal, 15 para as 8, 15 para as 9, né, na verdade. Eu vou parar por aqui e depois do intervalo a gente continua nessa parte aqui.
Tudo bem? Porque aqui vai ter uma parte agora que vai ser um pouco maior da gente pegar e raciocinar. Beleza? Então, intervalo. E a gente volta daqui a pouco.